seria a evolução da filosofia, levando o pensamento ocidental a se afastar do mundo real? Vamos falar mais sobre esse assunto? Então, clique em curtir e se inscreva. Se você gosta do nosso conteúdo, considere nos apoiar pelo Pix. A minha chave Pix está na descrição e vem comigo! Hoje nós vamos falar sobre o livro Produção de Presença, que foi escrito pelo pensador alemão Hans Ulrich Gumbrich e que foi lançado no ano de 2004. Nessa obra, o Gumbrich faz uma discussão acerca de um problema filosófico existente há séculos, não um problema, mas algo que se estabeleceu na filosofia ocidental e tenta colocar um pouco mais de discussão nesse assunto. Ele não chega a apresentar uma solução à problemática que ele apresenta, ele mais desenvolve a situação e coloca algumas pontuações que podem ser consideradas. Mas ele próprio fala que a proposta do livro dele não é solucionar, tampouco querer refutar diversos pensadores que ele apresenta na obra. A problemática que ele apresenta para a gente foi o surgimento da metafísica, em especial com o René Descartes, e como isso gerou um afastamento do ser humano do mundo real. A filosofia cada vez mais foi se afastando do mundo físico, do mundo da vida, das coisas em si. Essa problemática, essa situação começa com Descartes, justamente com o penso logo existo, quando ele coloca que existem duas instâncias separadas, a res cogitans e a res extensas. A res cogita é a coisa pensante, a res extensa seria a coisa extensa, então a coisa material, ou seja, é criada a divisão entre a mente e o corpo como coisas distintas. E isso se tornou extremamente influente na filosofia ocidental, é uma das bases do pensamento do Ocidente, considerar que existe uma mente, que existe um corpo, que essa mente vai entender esse corpo, vai entender esse mundo físico. Então existe um afastamento daquilo que pensa, daquilo que é o físico, daquilo que é o sensitivo. Muitos outros filósofos se debruçaram sobre esse assunto ao longo dos anos. Kant foi um deles, Edmund Husserl, Michel Foucault, o Derrida. Então foi algo que foi muito discutido com o tempo. Se ali com Descartes tem essa divisão entre mente e corpo, a gente vai ter ao longo do tempo outras divisões, como por exemplo a divisão entre sujeito e objeto, ou então dentro do pensamento hermenêutico você colocar que o conhecimento existe através da palavra, através da verbalização, ou seja, o ser humano conhece o mundo através da sua interpretação do mundo. O ser humano ele dá sentido para o mundo que existe, mas ele não apropria. A relação do ser humano com uma árvore seria o sentido que ele dá para aquela árvore, as qualidades que ele tira daquela árvore. Por exemplo, saber que a árvore pode dar frutas, que a árvore pode dar sombra, que a lenha pode gerar fogo, ou seja, é toda uma relação de simbologia que o ser humano cria. E a relação mesmo presencial, ela acaba se tornando cada vez mais distante. Ou então, a gente pensar no pensamento do Foucault, em que ele fala sobre o discurso, em que não se pensa, na verdade, o mundo em si, coisas objetivas em si, mas apenas em como o ser humano gera uma forma de interpretar esse mundo. Então, a filosofia ocidental, ela gerou esse afastamento. O ser humano, ele apropria o mundo através da simbologia, através da representação, através da palavra. Então, você tem uma divisão, você teria esse mundo da representação, esse universo da representação, que ele é majoritário, porém existe a presença. A presença é justamente
a característica do objeto como ele se apresenta. Por exemplo, quando eu falo sobre este quarto onde eu estou, sobre essa camisa que eu estou vestindo, eu estou falando justamente sobre objetos que têm presença, que se apresentam perante mim, ou seja, são as coisas sensitivas. Um exemplo que o autor coloca no livro é com relação a uma igreja. Vamos imaginar uma igreja, vamos citar um caso, uma igreja católica, e vamos pensar que a gente faz um clone, um ser humano feito do nada, ele não tem experiência nenhuma, ele não fala linguagem nenhuma, e a gente coloca esse clone dentro da igreja. Ele não tem nenhuma forma de interpretar aquilo, porque ele acabou de surgir, ele não tem nenhuma simbologia, nada, ele só vai ter mesmo contato com aquilo. Então ele vai ver o formato das paredes, ele vai ver que o piso é de granito, que existem cadeiras de madeira, que existe um altar, ele pode sentir o cheiro de um incenso que foi utilizado numa missa, ele pode se aproximar de um candelabro e sentir o calor, ele pode ouvir os barulhos dos sinos, ou seja, ele vai ter apenas o contato de presença com essa igreja, porque ele não tem nenhuma forma de simbologia com relação a ela. Agora vamos pensar numa pessoa que seja religiosa de fato, que tem uma fé. Essa pessoa ela vai ter uma relação completamente diferente com a igreja. Por exemplo, ela para entrar na igreja vai fazer o sinal da cruz, ela vai se ajoelhar para rezar, ela vai assistir à missa, ela vai no confessionário para confessar os seus pecados. Por quê? Porque ela dá toda uma simbologia para essa igreja. Ou seja, a forma então como nós lidamos com o mundo é uma forma de representatividade, é uma forma de simbologia. Então, o Gumbrich justamente coloca sobre como deveria começar-se a buscar formas diferentes de se lidar com essa outra forma de experiência, que a filosofia do Ocidente ela se tornou extremamente restrita a esse campo da simbologia, a esse campo da representatividade, e ele justamente estaria ignorando outras formas do ser humano se relacionar com o mundo. Então seria uma espécie de balança. A gente teria essa representação de um lado e a presença do outro. E a representação teria muito mais peso do que a presença. E o Gumbrich justamente fala que a nossa epistemologia precisa justamente ser repensada. É preciso buscar novos caminhos. Ele cita, inclusive, um caminho onde isso é muito forte, que é dentro da estética. A estética é algo que é permeado tanto pelo simbólico, tanto quanto pela presença. Ele dá o exemplo do tango na Argentina. Ele fala sobre a história de que na Argentina não se pode dançar tango que tenha letra. Se a música tem letra, é para a letra ser entendida, compreendida, ou seja, a gente vai estar falando sobre representação, sobre simbologia. Você vai escutar aquela letra, vai interpretar, aquilo vai dizer algo para você. Já um tango que não tem a letra, ele é para dançar. Por quê? Porque ele é presença, é você sentir o ritmo, é você se deixar conduzir pela música, é a pessoa dançar com seu parceiro, com sua parceira, num salão ou dançar sozinho, ou seja, a relação com a música, nesse caso, é uma relação de presença. Então é justamente isso que o Gumbrich tenta trazer para a gente, colocar em discussão o quanto deve-se repensar a nossa epistemologia para que ela não fique fechada dentro de um mundo que fique apenas falando sobre discurso, sobre simbologia, sobre representação, sobre subjetividade e etc. Então, pessoal, isso foi tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.